Boa tarde a quem já está ligado. Vamos só aguardar uns segundinhos para que outros espectadores possam logar-se à apresentação. Ok? Boa tarde a todos. Agradeço a vossa disponibilidade em estarem presentes no segundo webinário desta série iniciada na semana passada com Miguel Ferraz. Para os que não me conhecem, o meu nome é Tiago Gaspar, integro a equipa de investimentos, sou responsável pela seleção de fundos de investimento do Banco Carregosa e estou no banco desde 2015. O propósito desta apresentação é mostrar como o banco aborda a seleção de fundos de investimento e, por extensão, os ETFs. A apresentação está dividida em dois grandes blocos. O primeiro é um preâmbulo dos critérios de seleção. Este preâmbulo é necessário porque enquadra e determina esses mesmos critérios que serão o foco do segundo bloco. Para ajudar a ilustrar o nosso mapa mental, vamos apresentar alguns slides. Esta apresentação poderá ser solicitada pelos clientes através dos seus gestores de conta. Por questões de regulamentação, temos de apresentar este aviso que resumidamente diz que esta apresentação não contém recomendações, apenas tem um fim educativo. Alguns pontos que gostaríamos de destacar sobre a abordagem à seleção estão aqui enumerados. O primeiro, investimento direto versus fundos. A escolha do investidor entre um ou outro tem que ver com quem detém a vantagem competitiva. Os mercados de capitais são muito competitivos e para que o investidor possa escolher entre uma ou outra abordagem, deverá questionar-se se tem vantagem competitiva e em que campo a tem. Veremos num próximo slide as vantagens e desvantagens dos fundos versus investimento direto. No segundo ponto, iremos aprofundar significativamente a filosofia de investimento do banco nos slides mais à frente. A filosofia, seja nossa ou de outra organização, debruça-se sobre os princípios orientadores de investimento, isto é, determina o que é importante e o que não é importante. De forma que as métricas que veremos na segunda parte da apresentação sobre a seleção de fundos têm pesos que serão moldados pela nossa filosofia. Tivesse o banco outra filosofia de investimento, essas mesmas métricas teriam ponderações diferentes. Para qualquer investidor, seja ele institucional ou individual, a gênese do investimento deriva da filosofia. Iremos ver mais à frente, em detalhe, qual é a nossa e porque achamos que estes princípios defendem uma sensata gestão de património financeiro. No ponto seguinte, triangulação entre futuro, consenso e reação de consenso tem que ver com especulação e não com investimento. O motivo pelo qual quisemos trazer este ponto é que as abordagens entre investimento e especulação são muito diferentes. E isto é uma nota de prudência. É comum o investidor saltar para a esfera da especulação e com isso diminuir a probabilidade de um resultado favorável. Portanto, gostaríamos de deixar umas palavras sobre como especular bem. Normalmente, quando um espectador compra um ativo com base apenas na expectativa de um futuro, está a deixar de fora outros ângulos necessários para a transação seja bem sucedida. Isto porque, se a expectativa do especulador for similar à de consenso, então os atuais preços dos ativos já têm incorporadas essas mesmas expectativas, não havendo mais nada a ganhar. Por exemplo, se um ativo tiver uma perspectiva de consenso pouco favorável,
mas se o futuro vier a ser menos mau do que aquilo que o consenso espera, então o seu preço deverá valorizar. Portanto, não basta considerar as suas expectativas sobre o ativo, é também necessário compreender quais são as expectativas do consenso do mercado, a fim de validar se a oportunidade se mantém ou já está refletida no seu preço. Porque se já estiver refletida no preço, seja bom ou mau, comprar ou vender não servirá de muito. Mas ainda falta um outro prisma. É igualmente relevante especular como irá o consenso ajustar-se aos dados futuros se estes vierem a ser diferentes do esperado. O mercado não reage sempre da mesma forma. Por vezes, as boas notícias são consideradas boas notícias, mas ocasionalmente as boas notícias são consideradas más notícias. Depende do contexto, porque depende de outras ramificações e reações de segundas e terceiras ordens. Esta triangulação entre o futuro, o consenso e a reação do consenso é uma tarefa muito difícil. E especular de forma bem-sucedida é muito difícil. É necessário que o especulador tenha esta triangulação bem feita para ter uma vantagem competitiva. No quarto ponto, perguntamos se um fundo pode superar o mercado estando alinhado com o mesmo. A resposta é não. Um fundo, para superar o mercado, tem que fazer diferente e tem que fazer melhor que o mercado. Esta observação parece-nos relevante porque ocasionalmente observamos investidores com alguma circunspeção sobre empresas que um fundo de ações tenha, ou também investidores que sugerem ao gestor de um fundo adicionar novas empresas. E isto não nos faz sentido. Um bom gestor não está na posição em que está se não seguir disciplinadamente o seu processo de investimento. E no seu processo de investimento não estão sugestões ou ideias externas. Além de que, se um investidor gosta do resultado do gestor, tacitamente aceita que aquele processo de investimento é bom e, portanto, o melhor é não interferir. E isto remete-nos para o ponto seguinte. Quando subscrevemos um fundo, estamos a confiar o capital a pessoas. Por isso, mais à frente verão que damos ênfase à avaliação das equipas de gestão. Queremos conhecer quem são, como pensam, o que valorizam, experiências passadas, etc., para que consigamos construir confiança ao longo do tempo. O importante não são os títulos que estão no fundo, mas a qualidade das pessoas que implementam o processo de investimento do fundo. Como comentário lateral, a observação que fazemos das empresas tem apenas que ver com validarmos se o que o gestor diz que vai fazer é o que está a fazer. Apenas isso, e não no sentido de ingerência. No sexto ponto, sobre o que é risco, gostaríamos de dar umas notas. Tipicamente, a indústria financeira considera volatilidade, isto é, a variação dos preços, uma medida de risco. Nós discordamos. A forma como definimos risco é, início de citação, potencial de perda permanente do capital. Fim de citação. Isto é, o risco do investidor não recuperar a totalidade do capital investido. Volatilidade apenas significa que os preços movem. E movem-se tanto mais quanto mais facilmente for transacionável e sujeito às emoções dos outros investidores. Pelo contrário, nós apreciamos que haja volatilidade, pois isso permite-nos comprar ou reforçar investimentos a preços que consideramos deprimidos ou alienar ativos a preços que consideramos excessivos. O nosso foco deve estar no valor intrínseco do ativo e tirar proveito das emoções de outros investidores. A volatilidade, a nosso ver, é só um problema para o investidor que não sabe o que está a fazer. Mantendo a tónica sobre o risco, no sétimo ponto, sobre recuperação de quedas, é importante dar nota do efeito matemático de recuperar de perdas elevadas. Se um ativo desvalorizar 10%, precisamos que volte a subir 11% para estarmos ao nível inicial. Se o ativo desvalorizar 33%, precisaremos agora que suba 50% para voltarmos ao mesmo ponto. Se o ativo cair 50%, já vamos precisar de uma subida de 100%
só para voltarmos ao mesmo ponto. E se o ativo cair 90%, serão necessários uns colossais 900% de subida para voltarmos ao mesmo ponto. Portanto, isto ajuda a compreender porque damos tanta ênfase na prudência na nossa filosofia de investimento. Por fim, o oitavo ponto é também relacionado com a gestão de risco. Quando um investidor investe em fundos de gestão ativa e, adicionalmente, ajusta as posições dos fundos consoante a sua perspectiva de crescimento económico, inflação, etc., é de manter presente que os próprios gestores dos fundos também farão os seus ajustes, naturalmente dentro dos limites da sua política de investimento. Portanto, há o risco de uma determinada visão de mercado estar a ser executada de forma sobreposta. É então necessário o investidor conhecer o grau de flexibilidade do gestor do fundo. Na segunda metade da apresentação, debruçar-nos-emos sobre os critérios de seleção que foram moldados pela nossa filosofia de investimento. Os critérios agrupam-se em dois conjuntos. Um é qualitativo, em que há um elevado grau de subjetividade. O segundo conjunto foca-se de forma quantitativa no desempenho do fundo. Neste, o nível de subjetividade é menor. A importância de não se olhar apenas para a parte quantitativa tem que ver com o facto desta análise apenas usar dados de desempenho do passado. Apenas ficamos a saber se foi bom ou mau no cumprimento da sua política de investimento. Mas como pode um investidor ter conforto que a qualidade da gestão no futuro poderá ser a continuidade daquela que foi no passado? É nisso em que se foca a análise qualitativa. Há três distintos pilares a analisar. De momento, iremos apenas enunciá-los, mais à frente veremos em detalhe. No pilar da sociedade gestora, há tendencialmente duas realidades: grandes casas de investimento e pequenas boutiques. Cada uma delas tem vantagens e inconvenientes. Quanto à equipa, neste ponto, veremos alguns aspectos que transportamos da análise das sociedades para a análise da equipa. Passando agora ao último pilar, dos critérios qualitativos, trataremos da análise ao fundo. Não numa ótica de desempenho, o que queremos compreender aqui é o nível de qualidade com que o fundo é gerido. Finalmente, chegaremos aos critérios quantitativos com um conjunto de slides dedicados. A indústria de fundos de investimento está perfeitamente madura. Hoje há mais fundos do que instrumentos. No slide vem uma série de instituições que fazem a distribuição de fundos. As instituições que fazem esta distribuição ficam no meio da sociedade gestora e de instituições financeiras como o Banco Carregosa. O propósito da sua existência é que torna o processo de transação de fundos muito mais expedito. Na sua ausência, cada vez que um cliente desejar subscrever um fundo, essa subscrição seria um processo completamente manual que envolveria papel, assinaturas, faxes e um diálogo com a sociedade gestora. O processo demoraria na ordem de semanas para fundos que são de liquidez diária. Um dos nossos parceiros comerciais, a Allfunds, na sua base de dados tem a data, preparei os slides, 236.099 fundos. Naturalmente que há restrições de jurisdição, há restrições de adequação, isto é, fundos exclusivos para investidores institucionais. Há também restrições a nível de montantes, há fundos com montante mínimo de investimento na ordem dos 100 milhões de euros, há fundos que têm várias classes, com várias moedas, com ou sem distribuição de dividendos, com ou sem cobertura de risco cambial, etc. No entanto, continuam a ser dezenas de milhares de fundos. Aquilo que o Banco Carregosa tem vindo a desenvolver ao longo dos anos é estabelecer um acesso mais fácil ao muito vasto universo de fundos. Não só para as nossas estratégias de investimento, mas como também a pedido de clientes que desejem determinados fundos. Como resultado, hoje temos a satisfação de sermos uma porta de acesso ao mercado de fundos de investimento praticamente sem limites. Só as tais restrições de que falamos que nos são alheias.
Quando um investidor decide iniciar o seu investimento, tem duas opções: ou fazer diretamente ou contratar quem o faça. A escolha entre ambas as opções reside na resposta à pergunta: quem tem a vantagem competitiva? Nas vantagens dos fundos, destaco de imediato a recomendação aos investidores se manterem dentro do seu círculo de competências e delegarem a outros investidores outros círculos de competências. Pelo facto do mercado de capitais ser um meio muito competitivo, é necessário ter recursos, tempo e conhecimento. Destaco ainda o facto dos fundos terem um acesso muito mais vasto a mercados, a títulos, a empresas e a possibilidade de construírem estratégias mais complexas com a relação com bancos de investimento, nomeadamente na utilização de derivados com objetivos como cobertura do risco cambial, do risco de taxa de juro, do risco de spreads, entre outros. De referir ainda a escala. A escala permite-lhes diluir custos de negociação, de administração, de custódia de títulos, de supervisão, etc. Tudo isto permite o investimento de pequenos montantes, como 100 euros, beneficiarem destas vantagens enumeradas. Como desvantagens, há o custo com os honorários da sociedade gestora. Todavia, a maior vantagem que observo dos fundos de investimento, obviamente que não se aplica a todos, apenas a alguns, e é o nosso trabalho descobri-los, a maior vantagem é ter o privilégio de investir lado a lado com profissionais que representem um conhecimento excepcional, com longa experiência acumulada de décadas, extremamente dedicados, intelectualmente curiosos, em que os seus resultados notam uma sabedoria na percepção dos riscos, das oportunidades e na determinação em executar a sua estratégia de investimento. No slide 3, referimos que um dos aspectos no preâmbulo da seleção de fundos era a existência de uma filosofia de investimento. E vamos agora aprofundar esta vertente como tínhamos referido. Há vários motivos pelos quais vemos a necessidade da existência de uma filosofia. Vemo-la como um conjunto de diretrizes que orientam os nossos princípios de investimento. Orienta porque, fornece uma estrutura de tomada de decisão como uma bússola que nos orienta numa viagem. 2. Reduz tendências comportamentais. Todos os dias os preços movem-se e potencialmente influenciam o estado emocional. Ora, promove sensações mais eufóricas quando os preços se deslocam no sentido que desejamos. Ora, promovem desapontamentos se distanciam. A filosofia ajuda a manter o foco da atenção no importante, que é o valor intrínseco, e neutraliza as emoções. 3. Incentiva a disciplina durante os ciclos de mercado. Ao longo do ciclo económico, há uma sucessão de episódios em que a economia acelera, ou abranda, ou há indicadores de inflação que desapontam ou que surpreendem positivamente. Como pode o investidor separar o ruído do sinal? Ao compreender as várias fases do ciclo económico e observar os indicadores que são avançados, que são coincidentes e os que são atrasados, permite-lhe fazer um diagnóstico da atual fase sem as distrações provocadas pelas torrentes de informação. 4. Melhora a gestão do risco. Procuramos dar ênfase ao que pode correr mal, ao que pode possibilitar uma perda permanente do capital. Gerir capital é gerir riscos. Procuramos que os investimentos tenham uma assimetria favorável. Se eliminarmos o que pode correr mal, os restantes investimentos tomarão conta da rentabilidade global do portfólio. 5. Promove o alinhamento de objetivos. Pese embora pareça que estamos a realçar o óbvio, é comum observarmos investimentos que estão desalinhados com o objetivo do investidor. Isto é, investimentos com um horizonte temporal que não se coaduna com o risco envolvido. Ora, demasiado risco para a duração do investimento, ora, investimentos sem prazo definido com pouco risco.
Para quem possa estar a questionar sobre o que é que isto tem a ver com fundos, tudo isto tem a ver com a seleção de fundos, de ações, de obrigações. Este é o modo como o Banco Carregosa age na qualidade de fiduciário. Na nossa constante pesquisa de sociedades gestoras, sejam grandes casas de investimento ou pequenas boutiques, queremos um alinhamento de posições. A filosofia de investimento do Banco Carregosa assenta nos seguintes princípios, aqui sumariamente descritos. É comum encontrar-se fundos que, ora estão no topo das tabelas de rentabilidade num ano, ora no fundo, de forma alternada, devido à maximização de risco. Nossa abordagem para a gestão de património é diferente. Procuramos estar constantemente no segundo quartil, isto é, acima da média todos os anos. Isto vai fazer com que, matematicamente, o nosso desempenho venha a ficar no primeiro quartil ao longo do tempo. Isto é, quando procuramos ter drawdowns mais controlados, quando dotamos os portfólios de maior resiliência, isto permite que, a prazo, a rentabilidade analisada seja mais elevada do que se tivéssemos que recuperar quedas acentuadas. É exatamente pelo mesmo motivo que os fundos de ações mais rentáveis nos últimos 10 e 20 anos, tendencialmente, são fundos com volatilidades mais baixas que a média dos fundos de ações globais. Quando referimos insistência em preservar o capital, não estamos a falar de aforro com garantia de capital. Estamos sempre no contexto de investimento. Portanto, o que queremos dizer é que os portfólios não podem estar expostos a eventos que coloquem o investidor fora de jogo se um evento negativo se materializar. Também procuramos aferir o nível de eficiência do mercado a fim de usarmos fundos de gestão ativa ou passiva. Por exemplo, ao passo que para ações americanas vemos como aceitável a utilização de ETFs, para ações europeias temos uma clara preferência para a gestão ativa. Também em obrigações vemos uma clara vantagem em usar a gestão ativa. Especialização por oposição a uma abordagem superficial. Isto é, escolher quem detém vantagem competitiva. ênfase numa análise crítica e cética. Os detalhes são importantes e muitas vezes não são tão óbvios. É necessário desenvolver pensamentos com várias derivações para uma análise de melhor qualidade. Utilização de instrumentos de baixo risco, líquidos e regulados. Evitamos estruturas desnecessariamente complexas. Procuramos o mais líquido possível, mas sujeito à liquidez dos ativos subjacentes. Por exemplo, não dá para investir em imobiliário ou private equity com fundos líquidos. Quanto à regulamentação, com raras exceções, procuramos recorrentemente fundos com estrutura UCITS. Por fim, alinhamento com os interesses dos clientes. Os fundos que recomendamos aos clientes e que colocamos nos seus portfólios vêm da mesma lista de fundos que subscrevo para a minha conta pessoal e da minha família. Portanto, imbuídos deste espírito, a nossa filosofia tem os seguintes pontos. Amos Tversky disse: pode ser assustador que não saibamos alguma coisa, mas é mais assustador pensar que, em grande maioria, o mundo é gerido por pessoas que acham que sabem exatamente o que se passa. E não podemos estar mais de acordo. E por isso, queremos ver processos de investimento dos fundos bem definidos, queremos conhecer como os fundos atuam em situações de contingência, queremos identificar a vantagem competitiva e, por fim, queremos estar confortáveis com a perspectiva de uma assimetria favorável. Mais uma vez, repito este ponto importante. A nossa filosofia não se aplica exclusivamente a nós, mas também na seleção dos fundos de investimento. Existem círculos de conhecimento. Há o que sabemos não saber, por exemplo, as tensões entre os Estados Unidos e China, não sabemos como se vai desenrolar, mas temos consciência disso. E há o que não fazemos ideia do que não sabemos. Por exemplo, no final de 2019, não fazíamos ideia do que por aí vinha com o Covid.
O investidor tem de ter consciência destes 3 círculos. Nunca está na posse de todos os dados. Por isso, peço desculpa por estar a citar-me neste slide, mas nós trabalhamos com cenários e probabilidades e ainda deixamos uma margem para o desconhecido. Normalmente, o risco é apresentado com uma linha crescente que não começa no zero, porque procura representar a taxa de retorno sem risco. Pois, embora na Europa durante vários anos tenhamos tido uma linha que começasse no menos 0,5. O problema é que esta representação tem algo de muito incorreto. O gráfico diz: se assumir mais risco, tenho mais retorno. Mas se tenho mais retorno, então onde está mais risco? A forma como vemos o risco corretamente representado está no seguinte slide. A interpretação correta de maior exposição de risco é que isso irá permitir uma maior amplitude de resultados, conforme a representação em baixo. À medida que o investidor sobe na escala de risco, o leque de possíveis resultados também se alarga, tanto para resultados positivos como para resultados negativos. Portanto, um investidor que deseja um retorno elevado terá de incorrer em mais risco. Mas ao incorrer em mais risco, não terá garantidamente maior retorno como a representação inicial mostrava. Deste modo, um investidor deve analisar o seu perfil de risco ao determinar onde deseja colocar a sua curva de distribuição de resultados. De voltar a referir que, no nosso entender, a melhor definição de risco é o potencial de perda permanente de capital. Algo que deve ser encorajado é a diversificação como forma adicional de reduzir o potencial de perda. Para se superar o mercado, é preciso fazer diferente, mas melhor. A ideia de oportunidades consensuais e amplamente divulgadas não faz sentido. Não faz sentido porque a ideia de oportunidade é um diferencial entre o preço atual e uma expectativa de uma futura realidade que é diferente. Ora, se o preço refletir essa mesma expectativa, o diferencial será zero. No âmbito de seleção de fundos, procuramos equipas de gestão que mostrem ter uma metodologia de investimento mais sofisticada, um conhecimento superior e atuar de forma diferente do consenso. Na ausência disso, será pouco provável superarem o mercado a prazo. Para ilustrar o problema de consenso, trazemos 2 gráficos. O gráfico da esquerda vem marcado a linha azul sólida, a evolução das taxas de juros a 10 anos nos Estados Unidos, e marcado a traçado as expectativas da sua evolução. Neste gráfico, compreende um período de 2003 a meados de 2017, e é notório como as perspectivas em grupo, isto é, de consenso, falhou redondamente. No gráfico da direita, mostra a linha azul escuro, a evolução da taxa de juros de referência da Fed, e a amarelo, o que o mercado considerava ser a sua futura evolução. Também aqui o falhanço é notável. O ensinamento que se retira é que o investidor deve ser cético em aceitar a valor facial a opinião do consenso. Este cartoon é um dos meus favoritos. Diz assim: hoje, em Wall Street, notícias de taxas de juros mais baixas impulsionaram o mercado acionista. Mas depois, a expectativa que essas taxas pudessem ser inflacionistas fez o mercado cair. Até que a consciencialização de que taxas mais baixas poderiam estimular a economia anémica impulsionou o mercado para cima. Antes de finalmente cair de novo por receios de que uma economia sobreaquecida pudesse levar à reposição de taxas de juros mais altas. Apesar de ser uma caricatura, o comportamento descrito está bastante próximo da realidade. Eu acredito que são os mercados que fazem as notícias e não as notícias que fazem os mercados. Os jornais e televisões apenas observam o que o mercado faz e vão selecionar as informações que ajudem a montar uma notícia e desconsideram todas as outras informações que não auxiliam a narrativa.
o resultado é mais ruído. Portanto, deve um investidor usar fontes noticiosas para a tomada de decisão? Eu duvido. Já tínhamos feito alguns comentários à necessidade do investidor se manter focado no valor intrínseco dos ativos, já que, no mercado, os preços variam muito mais em magnitude e mais rapidamente do que o valor intrínseco varia. Por isso é que se diz que o mercado é um concurso de popularidade no curto prazo. Um risco significativo para os investidores é comprarem ativos que estejam no auge da sua popularidade ou venderem no pico do pessimismo. Yogi Berra tem uma expressão muito engraçada a propósito de um restaurante. Diz assim: já ninguém vai lá mais. Está sempre cheio. A China é um caso atual que se assemelha ao pessimismo extremo. A saída da China do Covid foi muito atribulada, tem tido problemas com o mercado imobiliário, tem as tensões comerciais com os Estados Unidos, entre outros problemas menores. Como resultado, em 2021 o mercado acionista chinês caiu. Em 2022 o mercado continua a cair. Em 2023 o mercado volta a cair. Ao longo deste período caiu sensivelmente 50%. Quem queria vender já vendeu. Hoje é muito raro encontrar investidores expostos à China. Não me surpreenderia que bastasse o fluxo de mais notícias abrandar para que o mercado subisse. Mas atenção que este comentário não é uma recomendação de compra nem de venda, é apenas uma ilustração educativa. A solução para um investidor não ser influenciado pelos concursos de popularidade é dotar-se de uma robustez mental para se focar em cumprir com o seu processo de investimento de forma disciplinada. Mark Douglas foi um trader nos anos 70 e 80 e ficou conhecido pelo seu trabalho na área de psicologia. Essencialmente, e seguindo a mesma metodologia, conseguia ganhar dinheiro para a carteira dos seus clientes, mas na sua conta pessoal perdia consistentemente. Na sua investigação para diagnosticar a origem desta divergência, percebeu que na conta dos clientes seguia fielmente a sua estratégia. Se era para vender, vendia. Se era para comprar, comprava. Sem qualquer envolvimento de sentimentos. Já na sua conta pessoal, questões acessórias à metodologia como: ainda há pouco comprei e já estou a perder. Será que devo vender? Ou já estou a ganhar bastante nesta posição, mas se calhar é melhor realizar alguns ganhos. Ou ainda, tenho uma posição, mas tenho receio que a divulgação de alguns dados económicos possam prejudicar a posição. Ou, estou a perder, mas não quero realizar mais-valias. Se calhar o melhor até é reforçar a posição para baixar o preço médio e esperar que suba para fechar. Tudo isto ao sentimento a torpedear um processo de investimento que Mark tinha. De forma que na sua conta não ganhava dinheiro porque eram os seus sentimentos que tomavam as decisões. Como diz Warren Buffett, a menor preocupação com que os outros conduzem os seus assuntos, maior deve ser a preocupação com o que conduz os teus. O mercado funciona como um pêndulo, oscilando entre momentos de pessimismo e de euforia, passando não muito tempo numa fase de equilíbrio. Portanto, quando o investidor observa que a comunidade de investidores começa a ser transportada para estados emocionais mais fortes, deve aumentar ainda mais o seu nível de alerta e ceticismo. Oportunidades consensuais não existem. Outra mensagem de Warren Buffett diz o seguinte: preço é o que pagamos, valor é o que recebemos. É muito comum os investidores estarem demasiado focados no preço e deixarem para o segundo plano o valor intrínseco. Na seleção de fundos de investimento, procuramos também acompanhar a evolução dos resultados das empresas do portfólio. Mesmo fundos muito bem geridos passam por fases de desempenho anémico. É inevitável. A grande questão que o investidor deve colocar é se o desempenho anémico está relacionado com maior distração da equipa de gestão, falta de evolução no processo de investimento ou outro aspecto interno, ou se a origem do desempenho anémico está nas cotações dos títulos.
Esta distinção é importante, porque um gestor controla os títulos do portfólio, mas não controla os preços dos títulos. Quando recomendamos fechar a posição num fundo, queremos que seja pelas razões certas que têm que ver com a qualidade da gestão. Por exemplo, em 2022, os fundos com o estilo growth foram especialmente penalizados com a subida das taxas de juros. Algo que fizemos em 2023 foi analisar os portfólios desses fundos e aferir se, apesar das quedas, as empresas dos portfólios mantiveram os seus negócios estáveis e lucrativos, ou se os portfólios tinham empresas débeis. Os fundos que tinham empresas débeis deixamos de ter interesse. Não só os gestores desses fundos pagaram preços muito elevados por determinadas empresas, como também essas mesmas empresas não eram merecedoras de tal prémio. Por contraponto, outros fundos que detinham sólidos negócios, mas que simplesmente viram as suas cotações serem afetadas pelo efeito da versão ao estilo growth, mantivemos a recomendação. Uma das mensagens mais importantes para a alocação de ativos é o investidor focar-se na fase do ciclo económico em que se encontra. Mais importante do que prever o futuro é ver o presente com clareza. Ao longo de um ciclo económico, há uma série de momentos em que o investidor teme se o mercado poderá estar no início de uma queda ou se está no início de uma grande subida. Quando o investidor analisa os dados económicos sobre o crescimento, a inflação, política monetária e política fiscal, consegue compreender melhor se uma eventual queda do mercado é apenas uma correção ou se há uma elevada probabilidade de se transformar no início de um bear market. E isto não é prever o futuro, é usar os dados que temos sobre o presente para aferir probabilidades e cenários. Chegamos ao último pilar da filosofia de investimentos. Outra mensagem do Warren Buffett diz o seguinte: é preferível comprar uma extraordinária empresa a um preço razoável do que comprar uma empresa razoável a um preço extraordinário. Não podemos estar mais de acordo. Na seleção de fundos também damos ênfase a políticas de investimento que deem preponderância a empresas de qualidade. Eis porquê. Empresas de elevada qualidade tendem a ter um desempenho consistente e fiável ao longo do prazo. Essas empresas normalmente geram cash flows elevados e previsíveis. Detêm modelos de negócio robustos e com vantagens competitivas. Estas características tornam-nas resilientes em várias condições de mercado, capazes de proporcionar retornos estáveis. Além de desejarmos gestores que tenham identificado empresas com estas características, também queremos que sejam capazes de distinguir as empresas que terão capacidade de manter essa posição dominante no futuro. Chegamos agora à fase da análise qualitativa do processo de seleção de fundos. Como tínhamos enunciado, há 3 distintos pilares a analisar: ao nível da sociedade gestora, ao nível da equipa de gestão e ao nível de fundo. Vamos ver individualmente nos próximos slides. No pilar da sociedade gestora, há tendencialmente 2 realidades: grandes casas de investimento e pequenas boutiques. Cada uma delas tem vantagens e inconvenientes. Vantagens de casas gestoras e de grandes casas gestoras. A primeira, elevada capacidade de ter todos os recursos de que precisa. Inclui aqui contratações e capacidade de research. 2, abrangência geográfica global que lhes permite criar uma relação mais estreita com as empresas. 3, a escala permite-lhes mais eficiência na gestão do negócio e isso pode refletir-se em termos de menores custos para os fundos e, em alguns casos, como no mercado obrigacionista, também é uma vantagem. Isto porque o mercado primário absorve em quantidades maiores, podem pressionar mais os preços, têm mais facilidade em negociar as obrigações, conseguem ter menores custos na negociação, etc. Que vantagens vemos nas boutiques? 1. Não são raras as vezes que estas boutiques são fundadas pela equipa de gestão.
Isto demonstra uma enorme paixão pelos mercados e promove um alinhamento de interesses muito grande, já que parte do capital sob gestão é da própria equipa de investimentos. 2. Por serem estruturas mais pequenas, são mais ágeis na gestão do seu negócio, bem como na gestão das estratégias. 3. Tipicamente não se dispersam por várias classes de ativos ou estratégias, pelo que foco é algo que as caracteriza. Conclusão: o que pode o investidor fazer ao colocar na balança os prós e contras? No nosso caso, falamos com as sociedades gestoras a fim de percebermos se somam mais vantagens ou desvantagens. E este contacto direto é-nos útil. Circunstâncias onde vemos como clara desvantagem são sociedades gestoras que têm crescido por meio de aquisições e fusões, porque geralmente há atropelos em termos de cultura corporativa e filosofias de investimento desconexas. Isto remete-nos para os dois últimos aspectos da nossa avaliação das sociedades gestoras. Cultura corporativa, isto é, a forma como a empresa incentiva um ambiente interno. Sobretudo, na área de mercados capitais, é essencial ter uma curiosidade intelectual para que haja uma educação contínua. Tem de ser promovido um ambiente de melhoria contínua em termos de conhecimento técnico, mas também de gestão operacional. Regularmente, as boutiques têm elevada nota em termos de cultura corporativa. Por fim, na avaliação das sociedades gestoras, a filosofia de investimento, quando está omissa ou demasiado vaga, como por exemplo frases do tipo potenciar o retorno a longo prazo ou excelência na análise, deixam-nos desconfiados. Em boa verdade, ninguém diria minimizar o retorno e fazer uma análise medíocre. Portanto, dizer o oposto não acrescenta nada. Aquilo que procuramos são filosofias que vivem na mesma frequência natural que a nossa. Um exemplo de uma filosofia de investimento diametralmente oposta à nossa, mas válida e perfeitamente clara, seria a utilização de modelos matemáticos para exploração da arbitragem. Tudo bem, não é pior, não é melhor, é só diferente. Passando agora para o segundo pilar, a equipa. Neste ponto, há alguns aspectos que transportamos da análise das sociedades para a equipa. Isto porque, ocasionalmente, há boas equipas em fracas sociedades gestoras e vice-versa. O que desejamos ver na equipa? Um percurso profissional que demonstra a experiência. Achamos que a experiência é significativamente mais importante do que formação profissional. Desejamos ver uma carga de trabalho que não seja excessiva, para que possa haver tempo para ler, de aprender, de mostrar a tal curiosidade intelectual. Também queremos ver um equilíbrio entre humildade e domínio dos assuntos. Temos enorme aversão a gestores que nunca, ou quase nunca, digam não sei. O mercado de capitais é um mar sem fim à vista em termos de instrumentos, de estratégias, de abordagens, de especializações, de fusos horários. Não é possível saber tudo ou ter uma opinião em tudo. Acho que há uma expressão do Mark Twain que diz: existem os que não sabem e os que ainda não sabem que não sabem. E uma analogia seria como encontrar um médico que fosse cardiologista, neurologista, radiologista, endocrinologista e por aí fora. Por fim, valorizamos quando a equipa de gestão tem o seu capital investido lado a lado com o dos investidores por demonstrar um positivo sinal de alinhamento de interesses. Passando agora ao último pilar dos critérios qualitativos, tratamos da análise ao fundo, não numa ótica de desempenho ainda. O que queremos compreender na política de investimento é o objetivo. Isto é, em que é que o fundo vai investir? Queremos também saber a sua estratégia. Isto é, de que forma vão abordar o objetivo de investimento. Por exemplo, um fundo que tenha como objetivo de investimento ações global, depois para a estratégia de investimento, empresas de elevada qualidade, com negócios estabelecidos, balanços sólidos, que pagam dividendos, etc. Por fim,
Para que o nosso investimento no fundo tenha boas probabilidades de ser bem sucedido, temos de estar alinhados com o horizonte temporal com que o fundo faz os seus investimentos. Quanto maior o risco envolvido, maior é o tempo necessário. Por exemplo, investir no mercado acionista com um horizonte menor de 5 anos é manifestamente insuficiente. Depois, passamos para um nível de maior detalhe, que é processo de investimento. Um processo de investimento muito detalhado nunca é divulgado porque representa propriedade intelectual. No entanto, há informações que necessitamos saber para conhecer o fundo, tais como se a análise começa por ser top-down ou bottom-up, isto é, se é macro ou micro, ou ainda uma combinação de ambos. Esta informação é especialmente relevante para se evitar fazer market timing com fundos que tenham um procedimento top-down. Também é útil saber se o processo de investimento é discricionário ou quantitativo. Não é que um seja melhor que o outro. Ambos têm vantagens e inconvenientes. O importante é integrar bem no portfólio do investidor um equilíbrio. Por vezes há uma mistura de ambos. Por exemplo, no caso de fundos de ações, é comum os primeiros critérios de seleção de empresas serem quantitativos e a composição final do portfólio ser discricionária. Também desejamos saber o processo de geração de ideias. Com isto, fica-se com uma percepção da qualidade e robustez da estratégia. A geração de ideias pode ser através de research interno, subscrição de research externo, como por exemplo através de bancos de investimento, e ainda networking. É comum em fundos que investem em áreas com elevada investigação científica. Além disso, ajuda o investidor a perceber a capacidade do fundo em identificar futuras oportunidades. Posteriormente, na análise, há um conjunto de questões que colocamos, como por exemplo, de que forma é feita a avaliação das empresas? O que é barato ou caro para o gestor? Que métricas das empresas dão particular atenção? Como avaliam a administração? Votam nas Assembleias Gerais? Tentam influenciar de alguma forma o board? Como gerem o risco? Se uma ação cair 50%, o que fazem? Reforçam? Fecham a posição? Ou não fazem nada? Deem-nos um exemplo de uma empresa colocada no portfólio e expliquem porquê. E outra que tenham vendido. Costumam visitar as empresas? Questões como estas são muito razoáveis, porque não entram no âmbito da propriedade intelectual, mas permitem-nos ter um razoável raio-x de fundo. Relativamente ao desempenho histórico, temos alguns slides mais à frente com várias métricas que usamos, mas importa referir que o principal da análise de desempenho histórico é aferir a qualidade de execução de uma política de investimento. Como comentário lateral, um investidor nunca conhece um fundo a 100%. Mesmo após o processo exaustivo de analisar um fundo nos aspectos qualitativos e quantitativos, a realidade é que a familiaridade do investidor só vai crescendo com o tempo. De forma ilustrativa, diria que em 3 horas de estudo ficamos a conhecer 30% de um fundo. Para chegarmos a 50% do fundo, precisamos de uma semana completa. Até aos 85% necessitamos de acompanhar a evolução do fundo ao longo de vários contextos macroeconómicos, de diálogo com a equipa de gestão e à medida que vamos amadurecendo o nosso conhecimento de fundo, outras questões surgem e ainda não passará dos 85%. A figura de Product Specialist é um elemento da equipa de gestão do fundo que tem como função acompanhar diariamente o que faz o gestor e transmitir aos investidores. Product Specialist saberá sempre mais que está fisicamente ao lado do gestor e terá conhecimento de esqueletos que possam estar guardados. No entanto, ninguém sabe mais do que o próprio gestor. Ainda assim, numa estratégia discricionária, com a probabilidade do gestor cometer erros, atribui-lhe 95% de previsibilidade. A única circunstância onde temos 100% de previsibilidade
é aquele que programou o código de um fundo que seja completamente quantitativo. No entanto, eu não diria que os 85% são baixos. Conseguimos conviver bem com isso. E uma forma de reduzir o impacto desses 15% que faltam é através da diversificação. Isto é, ao invés de termos só um fundo de ações, neste caso, ter 3 ou 4 com a mesma política de investimento. Assim, a probabilidade de surpresas desagradáveis vindas daqueles 15% nos 4 fundos em simultâneo será extremamente rara. Chegamos agora à parte em que nos iremos debruçar sobre os critérios quantitativos. As várias métricas que utilizamos devem ser vistas como manómetro num painel de instrumentos, consoante diferentes objetivos de investimento, diferentes importâncias devem ser dadas às diferentes métricas. Naturalmente que o retorno assume um peso maior. Desejamos ver o retorno tanto em gráficos como em tabelas. Em gráfico, porque a leitura é mais imediata da sua consistência. Em tabelas, porque permite-nos isolar períodos em que sabemos terem sido adversos para a classe ou tipo de estratégia. No entanto, para estratégias que têm um benchmark, necessitamos de ver como tem evoluído o diferencial entre ambos. E para isso usamos o Excess Return, com um período constante de 1, 3 e 5 anos. Todo o ênfase é dado a 3 e 5 anos. Um ano apenas serve para monitorização sem a ação necessária. No gráfico observamos a verde escuro a linha dos 5, com verde intermédio a linha dos 3 e a verde claro a linha de 1. E é notório que o retorno em excesso a um ano é demasiado errático para que se possa tomar decisões. Nos próximos slides mostraremos as várias métricas e para cada métrica recomendamos que sejam calculados com períodos de 3 e 5 anos. O investidor deve também observar e julgar os valores à luz do contexto macro, de classe e de estilo que foram vividos nesses períodos de 3 e 5 anos. O propósito de haver uma análise alargada no tempo tem que ver com o facto de perceber se um fundo passar por um momento mais anémico, se é temporário ou se está a tornar-se persistente. Todos os fundos passarão por fases menos boas. Por fim, de referir ainda que não há nenhum fundo que seja ótimo em todas as métricas. Cabe ao investidor valorizar mais as métricas que mais estiverem alinhadas com o seu objetivo de investimento. O beta tem a utilidade de medir o risco sistemático, isto é, a sensibilidade que o fundo tem com o benchmark. Usando a classe acionista, por exemplo, um fundo que tenha maior exposição aos setores mais defensivos terá um beta inferior a 1. Um fundo com beta de 1.5 significa que por cada 1% de variação do seu benchmark, o fundo variará 1.5%, seja para cima ou para baixo. O alfa mede o excesso de retorno face ao benchmark. No entanto, ajusta o valor desse excesso consoante o valor do beta. Pois se tivermos um benchmark a subir 10% e o fundo a subir 15%, mas tem um beta de 1,5%, a geração de alfa foi 0, assumindo uma taxa de retorno sem risco igual a 0. Um caso interessante e que demonstra diferentes necessidades de clientes é um fundo que tenha subido 8% ao invés de 10% de benchmark, mas que tenha gerado um alfa positivo. Tal só é possível se o seu beta for baixo, novamente assumindo uma taxa de retorno sem risco igual a 0. Neste caso, o beta do fundo seria de 0,7 para ter um alfa positivo de 1. Isto significa que se o mercado tivesse caído 10%, o fundo apenas teria caído 6%. Estas características são interessantes para um investidor defensivo que deseja ter permanentemente uma posição no mercado acionista, mas, no entanto, é aceitável que um investidor agressivo e que tenha boa sensibilidade
a quanto estar e não estar exposto ao mercado, prefiram outro tipo de fundo. Prefiram um fundo com beta acima de 1, mesmo que o alfa seja ligeiramente negativo. E estes exemplos demonstram que diferentes clientes poderão procurar métricas com valores diferentes e com isso considerar que o melhor fundo é diferente entre si. Quanto ao tracking error, mede o desvio que um fundo tem do seu benchmark. Pessoalmente, não me preocupa fundos com valores elevados. Mas para um investidor que procura um fundo que não se distancie muito do seu benchmark, irá preferir fundos com tracking error baixo. O Information Ratio procura informar o investidor sobre a eficiência do excesso de retorno, isto é, ao dividir o retorno ativo pelo tracking error, mostra que fundos que consigam gerar um excesso de retorno face a um benchmark, mas que tenham desvios muito significativos, serão penalizados nessa métrica. O Ratio Sharpe é um dos mais conhecidos, avalia o retorno ajustado à volatilidade. Esta métrica é especialmente útil para julgar estratégias de alocação, porque consoante diferentes pesos da componente de ações, os retornos serão também diferentes. O Ratio Sharpe permite harmonizar esta comparação. Para fundos de ações, não daria grande ênfase, porque não acho que a volatilidade aqui deva ser um critério de relevo. Por exemplo, um fundo de ações que tivesse tido um retorno anualizado de 15% e uma volatilidade de 20%, o seu Sharpe seria 0,75. Mas se compararmos com um fundo com retorno de 10% e volatilidade de 10%, o seu Sharpe já seria de 1. Este último terá melhor rácio, mas há certamente muitos investidores que prefeririam, na mesma, o fundo com maior volatilidade. O Ratio Trainer é parecido com o Sharpe, mas ao invés de utilizar a volatilidade, utiliza o beta. Este rácio já é mais útil para comparar fundos de ações, porque há, por vezes, valores de beta bastante diferentes e é útil harmonizar isto. Ou seja, um fundo com beta elevado num contexto em que o mercado suba muito, em termos de retorno, este fundo fará melhor figura. Pelo que, para efeitos de comparação com outros fundos, devemos ajustar o benefício que o beta mais elevado deu ao desempenho desse fundo. Essencialmente, torna a comparação da qualidade da gestão mais justa. O Upside Downside é uma das minhas métricas favoritas. Normalmente calculo os valores de trailing de 3 anos e 5 anos, isto é, uma janela temporal que vai avançando cobrindo os últimos 3 anos e outra janela que vai cobrindo os últimos 5 anos. O que quero ver nestes gráficos é a linha do upside acima da linha do downside, mesmo que a linha do upside possa estar um pouco abaixo de 1. Isto ilustra que o fundo acompanha melhor as subidas do mercado e não é tão prejudicado pelas descidas. O R quadrado essencialmente diz quanto do desempenho do fundo é explicado pelo desempenho do benchmark. Uma utilidade deste rácio é avaliar se o benchmark em causa é apropriado ou não para as comparações. Por fim, o rácio Sortino. É parecido com o Sharpe, mas ao invés de utilizar a volatilidade total, apenas utiliza a volatilidade negativa. Ou seja, a métrica só é penalizada pela má volatilidade. É uma abordagem interessante, porque nenhum investidor se queixaria da volatilidade que o beneficiaria. Como observações finais, a minha principal mensagem é que a ideia de o melhor fundo é algo que não existe. Dependendo dos objetivos do investidor, bem como dependendo do seu perfil de risco e até dependendo das suas preferências, o melhor fundo será diferente de investidor para investidor. Claro que há fundos que são maus e outros que são manifestamente bons, mas dentro dos bons, a escolha final terá um grau de subjetividade. Também de referir que na melhoria de determinadas métricas, outras poderão sofrer.
Por exemplo, na procura de um fundo com um muito elevado excess return, certamente que o tracking error será maior. O seu Sharpe e Sortino podem ser menores e o seu Information Ratio até pode nem mexer. Portanto, não dá para ter um fundo que seja bom em todas as métricas. A escolha de um ETF é muito mais simples. O aspecto mais relevante é a escolha do subjacente a replicar. Depois, o investidor deve considerar que tipo de replicação deseja, física ou sintética. Normalmente preferimos replicação física. O investidor deve também considerar o volume de transação, pois se na negociação o bid-ask spread for elevado, é como se representasse um custo. Isso normalmente acontece para fundos que têm um pouco volume de transação. Por fim, em que bolsas esses ETFs são negociados? Bolsas diferentes têm custos diferentes e também têm moedas diferentes de negociação. No caso de ETFs de gestão ativa, o investidor deve fazer uso do que já foi referido ao longo de toda esta apresentação. Há 3 vias de acesso aos fundos no Banco Carregosa. Uma delas é através da custódia e execução. Temos uma plataforma online com 11 sociedades gestoras, abaixo identificadas, e aproximadamente 1.100 fundos para diversas classes, diversas geografias e até moedas. Na plataforma há 2 rubricas que temos para facilitar o acesso à informação. Uma delas chama-se Seleção de Fundos de Investimento, onde mostramos portfólios de alocação constituídos com alguns fundos dessa plataforma. E a segunda rúbrica chama-se Grande Escolha, onde procuramos auxiliar a escolha de fundos consoante a classe e geografia também da mesma plataforma. Igualmente importante são as solicitações avulso. O banco tem relação com aproximadamente 70 sociedades gestoras e através dos vários parceiros comerciais podemos propiciar um acesso virtualmente sem limites. Claro está que o acesso está sujeito a condições de jurisdição, tipo de classe, isto é, se é dirigida a investidores particulares institucionais, e ainda montantes mínimos que podem ser muito elevados. Mas não havendo restrições desta natureza, temos todo o gosto em vos sermos úteis. Falem com os vossos gestores de conta e peçam os fundos que desejariam ter acesso. Em consultoria, existe uma lista de mais de 200 fundos que foram selecionados para os clientes que pretendam começar a construir um portfólio sem partir de uma base de vários milhares de fundos por onde escolher. Esta lista contém primordialmente fundos em euros e alguns em dólares. Também em consultoria temos sugestões de portfólios multiativos, já elaborados como sugestão para diferentes perfis de risco. Por último, em gestão discricionária, as estratégias de alocação multiativos são essencialmente construídas com fundos de gestão ativa que nós consideramos particular interesse. E terminamos a apresentação. Segue-se a fase de perguntas e respostas. Tenho nota aqui de algumas questões que, entretanto, foram recebidas. Vou só ler na diagonal para tentar agregar as mais parecidas de forma a conseguir abarcar o máximo possível. Todas as questões que tiverem sido colocadas que não ficaram respondidas ou aspectos da apresentação que queiram ver mais aprofundados, por favor falem com o vosso gestor de conta que nos fará chegar essas mesmas questões e observações e daremos resposta a tudo. Ora, dê-me só um segundo.
Ok. Eu responderia desta forma. A primeira questão é: será que deva vender um fundo em que esteja a perder dinheiro? A data da compra não pode influenciar a decisão. O futuro do fundo em nada depende do preço de compra. E usando um exemplo de duas pessoas. Suponham que há um dia em que essas duas pessoas estão a discutir se devem manter o fundo ou não. Uma comprou há dois anos e está a perder dinheiro, e outra pessoa terá comprado há 5 anos e está a ganhar dinheiro. O que faz sentido que saia dessa discussão é um resultado que será igual para ambos. Mas ambos têm preços de compra diferente. Isso demonstra que o preço de compra não pode influenciar o futuro. O futuro da evolução do fundo, ou seja, a evolução do NAV do fundo, vai ser igual para todos os participantes desse fundo. E é muito provável que a generalidade dos participantes desse fundo tenham todos preços diferentes. Todos os dias os fundos podem ser comprados, podem ser subscritos ou resgatados, e, portanto, os clientes, os investidores têm preços de compra diferentes. Portanto, nunca a decisão de manter um fundo deve ter em consideração o preço de aquisição. A decisão de manter um fundo ou de fechar a posição deve ser apenas focada na qualidade de execução da política de investimento e não sobre o preço de hoje versus de compra. Onde posso encontrar bibliografia sobre fundos? É uma ótima questão, porque de facto encontram-se livros sobre alocação de ativos e gestão de portfólios, mas eu não conheço nenhum sobre fundos. E acho que talvez se deva ao facto de um fundo é um instrumento, não é o investimento em si. O investimento são as obrigações, as ações, matérias-primas, etc. E sobre isso há uma infinidade de bibliografia. E por isso é que eu creio que eu nunca encontrei um fundo sobre seleção de fundos. Nunca encontrei um livro sobre seleção de fundos. Mas, procurando forçar aqui um bocado a resposta à sua questão, o livro que mais considero importante relacionado com a primeira parte desta apresentação chama-se The Most Important Thing, de Howard Marks. Howard é uma inspiração para mim em matéria de filosofia de investimento. Já relativamente à segunda parte desta apresentação, eu diria que o livro The Joys of Compounding, de Gautam Bate, o tipo de empresas que gostamos de ver nos fundos de ações assemelha-se muito aos conteúdos deste livro. E não precisa tomar nota dos livros, depois o gestor de conta envia-lhe um e-mail com esta descrição. Ora, mais aqui uma questão. Esta questão acho que é muito interessante, que é que metodologia posso usar para determinar o meu perfil de risco? Eu acho que é extraordinária porque acho que há várias fases relativamente a isso. Na primeira fase, há um questionário que o gestor de conta coloca a fim de saber o seu perfil de risco, que é um questionário com algumas cruzinhas, consoante o resultado, o seu perfil de risco é determinado. Mas na segunda fase, eu acredito que um investidor só conhece verdadeiramente o seu perfil de risco quando passar por um bear market. Isto é, quando passar por um período de forte correção dos mercados. Até então é apenas um questionário. A parte do corpo mais importante para manter a disciplina de investimento durante as fases mais críticas não é o nosso cérebro, sim o nosso estômago. E eu creio que quando um investidor passa por 2 anos em que os mercados caem e perde 20%, 30%, convém não mais por causa daquele efeito matemático que tínhamos falado, mas 20% a 30% é aquele montante em que permite que um investidor, passado poucos anos, consiga recuperar isso,
mas faz com que passe por uma fase de introspecção e conheça-se a si mesmo e perceba em que ponto é que estendeu o seu perfil de risco ou se, pelo contrário, considerou que, afinal, não se expôs tanto ao mercado porque, quando tudo correu mal, só perdeu 5%, 10%, que até é um valor razoável considerando um portfólio balanceado. Vou só aproveitar então aqui mais outra questão. Bom, qual é o melhor fundo para ações europeias? Infelizmente, por motivos regulatórios, não podemos fazer aqui recomendações de compra. No entanto, como fomos referindo ao longo desta apresentação, o melhor fundo de ações europeias que tenho na lista pode não ser o seu melhor fundo de ações europeias. Basta valorizarmos os critérios de forma diferente. Mas se questionar o seu gestor de conta sobre o fundo que o Departamento de Investimentos usa para as ações europeias, terá a sua resposta. Bom, gostaria então de agradecer as vossas questões. Reitero que as que não foram respondidas aqui não deixarão de ficar respondidas via escrito pelo vosso gestor de conta. Desejo reiterar que fundos que não estejam disponíveis online, isto é, na plataforma ou até mesmo em consultoria, podem sempre questionar o vosso gestor de conta sobre a possibilidade de os acederem. Naturalmente, há estas restrições, mas o Banco Carregosa está aqui para ser a vossa porta de entrada para o mercado de capitais. Pese embora tenhamos coberto alguns tópicos nesta sessão, mais haveria para discutir se mais tempo houvesse. Façam-nos então chegar outros ângulos que gostariam de ver discutidos para uma próxima sessão. Por fim, agradeço o tempo que nos disponibilizaram e pela vossa atenção. Votos de um bom resto de semana e vemo-nos numa próxima sessão. Obrigado.